De volta ao programa Mulher.com e agora a gente traz mais dicas para finalizar o passo a passo do nosso fichário em cartonagem. Tecido, no intervalo para adiantar, a gente já separou, né? Separou um tecido bonito, aí você pode utilizar tudo que você tiver em casa. Lembrando que o tecido é sempre 100% algodão, tá bom? Então é o seguinte, nós colamos primeiro de um lado. Aqui eu vou passar a cola aqui dentro com o auxílio de um pincel. Você vai espalhar bem. Nós vamos pegar uma espátula e o lado onde já está colado é o lado onde você vai começar a colar. Comecei a colar de um lado, aí sim eu faço do outro lado. E assim você vai finalizar a sua peça. É importante sempre que você sempre cole do lado que já está colado para depois o outro. Porque se você puxar esse lado, ele vai ficar esticado o tecido. Tá bom? Certo. Então essa é a dica assim bem prática. Você vai finalizar a mesma coisa, usando pincel, rolinho, normal. Aí ele vai ficar assim. Aí eu deixei aqui até para te mostrar que é o seguinte. Aqui eu cortei um pouco na diagonal, né? A gente pode utilizar um fio de cabelo ou cortar deixando aproximadamente 3 milímetros aqui de espessura, tá? Vamos passar a cola aqui nessa lateral. Se você vê que aqui tá muito grande, você pode cortar, tirar o excesso. Aqui não tem problema porque é uma peça que nós vamos colocar para dentro. Importante sempre você virar os cantinhos, né? Eu sempre digo isso. Depois, você sempre puxando para o seu lado. Não tenta, sei lá, virar para o lado. Puxando sempre para o seu lado, tá? Então, estamos aqui com os 4 cantos. Já tá, ó, basicamente pronto. Vou pegar aquela parte interna que foi a parte do papel cartão que eu cortei já no tamanho, né, exato. Na verdade, assim, eu sempre deixo meio centímetro, né? Eu vou medir aqui tudinho, vou diminuir meio centímetro só de um lado. Tá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, é só meio centímetro. Agora, nós vamos trabalhar com aquela parte que todo mundo sempre me pergunta como fazer. Eu preciso colocar aqui o fecho, né? Então, a gente vai mais ou menos medir o meio. Eu vou pegar aqui um bisturi. É aquele bem simples, ou um estilete de precisão. Nós vamos medir o meio. Aqui você vai deixar aproximadamente de meio a 1 centímetro, né? E aqui nós vamos fazer um furo, tá? Um furo pequeno, exatamente onde tem o buraquinho aqui, tá? Então, fiz o furo. Ó. Então, vou pegar a parte que eu digo que é macho e fêmea, que é onde eles se encaixam, né? Então, eu vou usar primeiro o macho e aqui nós vamos colocar. Sempre do outro lado, né? Vamos colocar ele aqui. Encaixamos, tá? Viramos do outro lado, colocamos aqui o suporte ou não. Isso vai depender da sua peça. Nem sempre eu uso, viu? Não é obrigatório. Nunca soube que fosse obrigatório. Nunca saiu, então a gente vira. Então, agora nós vamos começar a parte da montagem. Aí eu quero, Anne, eu preciso fazer como se diz, eu quero incrementar. Cadê o meu tecidinho? Aqui. Ah, tá aqui. Cadê? Eu acho que ele fugiu. Escondeu embaixo Não, da ele fugiu, Tati. É um outro que eu estava na mão. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, tá aqui, gente, que horror, né? Que absurdo. Tá aqui. Aqui, eu quero fazer aquela, né, incrementar, tá? Então, o que eu faço? Meço a distância, deixo sempre um pouquinho maior, vou fazer uma bainha de cada lado e aí sim eu vou colocar a nossa peça aqui. Ai, mas eu não tenho a peça, Anne, o que eu faço? Ao invés de passar a peça, você vai unir aqui, vai pegar um outro pedacinho de tecido feito já a bainha e você vai dar a volta. E aí ele vai estar um laço. Fez isso, nós colamos pra dentro, tá? Uma vez que você colou pra dentro, deixa secar um pouquinho, né? Pra gente colocar a parte interna. Tá. Mas eu não quero fazer esse com laço, porque eu não quero gastar dinheiro mais que isso. Então, vamos fazer sem o laço, não tem problema. Vou pegar esse lado. Agora a gente vai caprichar um pouquinho mais na cola. Então, eu vou espalhar bem. É importante que você passe principalmente nos cantos, tá? Porque senão ele vai soltar depois. Vamos espalhar Lembrando mais que aqui. esse é o papel cartão, né? Papel Tecido, cartão. preferencialmente 100% algodão. Isso. E o papel roller, que a gente fez aí a base do nosso fichário, que é aquele papel cinza, que tem uma espessura mais grossa, mais larga. Exatamente.
bastante cola aqui agora. A gente vai utilizar um pouco mais. Nós vamos deixar mais ou menos uns 10 centímetros aqui do outro lado, sem passar cola, e nós vamos passar só no restante. Vamos espalhar, ó, sem medo, espalhando bem. Nada de dó, tá? Mas também nem muito excesso, porque quando você colar, ele pode vazar para as laterais. Então, sempre espalhando muito bem. Então, eu quero fazer sem o laço porque vai ser para menino, né? Não vai pegar bem eu fazer com o laço. Beleza. Aí a gente vem aqui e cola do lado, né, onde tá a nossa dobra. Vamos centralizar. É importante isso, verifico lá do outro lado, não tá bem centralizado. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Vou levantar. Vamos só verificar, porque uma vez que você colou, fica difícil de você retirar, tá? Esses ajustes são importantes, São importantes para um bom acabamento, para ficar perfeito, bonito. Verifiquei. Aqui tá um pouquinho torto, já arrumo. Tá? Isso, lógico, você vai fazer em casa, com calma, em cima de uma mesa, tranquilo, né? Fita crepe. Ó, ajusta bem, coloca pro outro lado. Sem medo. Tem gente que além da fita adesiva, coloca também o prendedor. Também pode. Boa, né? Aqui eu não vejo necessidade, Tati. A fita crepe, pra mim, aqui já funciona muito bem. Já funciona muito bem. Mas, caso você queira usar um prendedor, isso não quer dizer que você não pode. Eu digo que não existe essa coisa de não pode. O máximo acontecer é dar errado. Então, vamos tentar fazer. Beleza. Então, nós colamos esse lado. É importante que você deixe secar por alguns minutinhos, dependendo da região. Tá. Espera aí uns 10 minutinhos. Por quê? Porque nós vamos dobrá-lo. Deixa eu só virar isso aqui pra dentro. Ó, nós vamos dobrá-lo para colocar a outra parte. Um segredo. Eu preciso fazer uma marca aqui pra gente encaixar a outra parte. Só que é difícil a gente achar. O que eu faço? Uma gotinha de cola. Tiro o excesso aqui da borda, só deixo lá onde tem aquela pontinha. Encosto bem aqui nesse canto, tá vendo? Você tem que verificar se ele tá bem encostado aqui. Do outro lado a mesma coisa. E aí eu aperto. Onde eu apertei, vai ficar um pouquinho de cola. Legal. Onde ficou um pouquinho de cola, é onde eu centralizo aquela bolinha aqui da nossa matriz. Centralizei a bolinha da matriz. Eu venho, faço o furo, cuidado só com o seu dedo lá embaixo, né? Aí sim, agora eu venho encaixando a outra parte. Ó. Gente, adorei essa dica do pinguinho de cola para achar bem o centro. Porque a gente nunca acha, Tati. Muito legal. Venho aqui, vou abrir, vou passar a cola no restante, botar a fita crepe e deixar secar. Secou. Aí a gente vem aqui agora com a nossa parte do fichário. Aqui é simples, gente, simples, simples, simples. Deixa a mesma distância, verifica se a lombada, ó, está encostada, bonitinha, né? Tá. A gente centraliza, deixa a mesma distância e aqui a gente faz um furo. Ai, eu não tenho aquele furador bonito lá, importado. O agulhão. Isso aqui, ó. Agulhão. Fez o furo, vou pegar o meu rebite. Venho aqui do outro lado. Os meninos aqui, coitados, sofrem comigo, né? Porque eu viro de um lado, viro pro outro, ó. Mas tá dando pra pegar direitinho, né? Coloco o rebite desse lado, que é aquela parte que tem o furinho. Viro, encaixo. E aí, você vai pegar em casa. Eu gosto de ter uma madeira por baixo. Deixa eu só encaixar. Ah, isso. Pra dar aquela batida. Aí eu venho com o martelinho e dou aquela martelada. Eu vou mostrar a peça pronta. É bem fácil. Olha lá, gente. Sensacional. Olha aqui o acabamento ficar perfeito. Deixa eu mostrar aqui tudo. Dá pra vender a R$52, tá, Tati? Olha que beleza. Dá pra você ganhar um dinheirinho agora. Aproveita, minha amiga, esse período de volta às aulas. Dá pra também vender o ano inteiro, como dica pra gente organizar documentos. Arrasou, Anne. Fotos. E parabéns pelos trabalhos e essa ideia com um botão obrigada. Sensacional. Tanto a abajur quanto a sapatilha. Muito legal. Muita cor e inspiração. Olha, nota 1000. Arrasou. Beijo, minha linda. Obrigada. Obrigada a todos. Um beijo pra todo mundo. Cheio de cor pra você. Ai, pra nós.